dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom estar mais uma vez com você, mesmo que à distância, para mais um culto de louvor, de adoração ao nosso grande Deus. Sei que estamos juntos, que estamos unidos num só nome, porque fazemos parte dessa grande família de Deus, estamos unidos num só Espírito, num só batismo, num só Senhor. E como é bom saber que nós temos uma família que nos ampara, que cuida de nós, que ora por nós, né? É bom saber que tem gente orando por mim e saiba que nós estamos orando por você também. Aí na sua casa, se você puder, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Lá nós lemos algo muito especial para nós. Lá diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta. Há um convite sendo feito a todos nós e nós podemos aceitar ou não. Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos orar, ore comigo. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado de joelhos, como você preferir, mas feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar ao nosso grande Deus. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo pão que nos alimenta, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pelas oportunidades de estudar, de trabalhar, oportunidades de ficar em casa agora, para juntos, em família, Deus, buscarmos o Senhor. Esteja conosco nesta manhã, fale ao nosso coração, que a Tua palavra, Deus, vá no mais íntimo do nosso ser, Deus, e produza a obra que ela está destinada a produzir. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela vida desta igreja, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos sustentado. E pedimos, Deus, adiante, Deus, que esteja conosco, cubra-nos com teu sangue, sustenta-nos, Deus, com a sua mão poderosa, Senhor Deus. Fortalece a nossa fé em meio a esta crise, que possamos descansar e confiar no Senhor. E que o Senhor possa continuar, Deus, moldando o nosso ser e o nosso caráter, o nosso coração, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós te louvamos e declaramos que somos dependentes do Senhor e tudo que acontecer nesta manhã, Deus, a mensagem, os louvores, Senhor Deus, a ceia, é para a honra e glória do Teu santo nome, Deus, e que o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Então, alguns avisos, rapidamente, e depois dos avisos, nós queremos louvar ao Senhor, né? Você na sua casa, cantar conosco, louvar. Temos umas músicas especiais para nós nesta manhã e nós conversamos, já falamos isso no culto de oração, mas nós decidimos manter os cultos online ainda este mês e por tempo indeterminado, né? Depois, no final deste mês, nós vamos nos reunir e avaliar a situação novamente, mas a princípio, como os casos estão aumentando muito no Brasil, nós preferimos e achamos melhor, né, pela sua saúde, pela nossa saúde, manter os cultos online. Mas lembro a todos vocês que nós estamos aqui disponível, né, Pastoral está aqui, se você precisar conversar, se você está precisando de ajuda, manda um WhatsApp, fale conosco, não fique sozinho, não tente enfrentar os problemas, as lutas, né, as tentações sozinho, né? Compartilhe conosco, nós queremos ajudar você nesse sentido também. E lembro que nós ainda estamos precisando de cesta básica, se você pode doar, nós estamos precisando. Há uma família próxima aqui da igreja que está precisando de ajuda e nós queremos fazer. Também há pessoas pedindo, às vezes, roupas e também móveis para casa, né, utensílios para casa, e se você tem alguma coisa você pode doar, né, entre em contato conosco também. E assim a gente vai cumprindo, né, nossa missão de ser sal, de ser luz e abençoar também a nossa comunidade, né? Então, te convido agora a cantar conosco aí na sua casa ou só apreciar, né, fazer dessas músicas que nós vamos cantar agora ou dessa música que nós vamos cantar agora uma oração, como você preferir aí na sua casa, né? Mas aproveite este momento, continue em espírito de louvor e de oração, tá bom? Cante conosco. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo.
terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Vamos dar continuidade então ao nosso culto. Agora vamos para a palavra e nosso culto de ceia. Nós temos esse tema, né? Caminhando na ordem de Jesus, façam isso em memória de mim. Então, todo o nosso culto de ceia temos esse tema em memória de mim e normalmente um subtema. Esse ano, quem é Jesus? Estamos novamente olhando para a pessoa de Cristo, focando em Jesus ou reajustando o foco, né, para que possamos viver ainda mais nele e por ele e para ele. Quando nós perguntamos ou quando nos perguntam quem é Jesus, nós temos respostas prontas, né? Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, mas muitas vezes nós não fazemos a dimensão ou não conseguimos explicar a dimensão da obra de Cristo, da vida de Cristo, dos seus ensinamentos, a realidade do impacto que Ele teve no mundo, na cultura e na sociedade. Então nós temos trabalhado este ano sobre quem é Jesus em aspectos diferentes da vida de Jesus que impactaram a sociedade, a cultura e o mundo de uma forma muito especial. O tema da mensagem de hoje é Jesus, uma revolução da compaixão. E eu começo este sermão perguntando para você qual é a qualidade que você ou que as pessoas mais associam a Jesus. Você pode responder aí na sua casa? Responda para quem está perto de você. Qual é a qualidade que você mais aprecia em Jesus? Amor, compaixão, mansidão, sabedoria? Normalmente essas são as qualidades que nós admiramos e as que mais queremos ver em Jesus. Mas você sabia que Jesus é tanto compassivo como combativo? Sim, Jesus às vezes podia ser um incômodo para as pessoas. Nosso coração, ele se enche de alegria quando um leproso pediu para ser curado e Jesus teve compaixão dele. Ou quando ele se compadeceu da viúva e disse, não chore. Mas o abandonamos quando mesmo Jesus questiona nossa incredulidade, nossa idolatria, nossa imoralidade ou a nossa falta de fé. Mas este é Jesus. Não podemos aceitar seu lado compassivo sem aceitar o seu lado combativo. Certa vez, em um jantar, ele provocou deliberadamente 4 discussões seguidas. E nesse jantar ele estava sendo observado nos mínimos detalhes pelos fariseus e pelos líderes religiosos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14. Nós vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 5. Lucas capítulo 14, os versículos de 1 a 5. Diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou, se onde vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço, no dia do sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder novamente. Na sociedade judaica, nenhum procedimento médico poderia ser feito no sábado a menos que a vida da pessoa estivesse ameaçada, o que não era o caso aqui. Jesus deveria ter fingido que nada estava acontecendo, que tudo estava bem, ele deveria ter fingido que aquele homem não estava ali. Mas Cristo chamou a atenção de todos para a situação daquele homem. E ele faz isso perguntando se é permitido curar no sábado. Jesus quebrou todas as normas sociais, incomodou a todos, forçando-os a discutir a situação daquele homem, inclusive na frente dele. Eu e você, se estivéssemos lá, provavelmente teríamos dito ou pensado como Jesus está sendo insensível com este homem, expondo ele assim na frente de todos. O ser humano, ele finge que não há nada de errado. O ser humano, ele finge que não existe um problema ou que o problema não é dele ou não é com ele. Jesus, por outro lado, não consegue ficar indiferente aos problemas das pessoas. Ninguém diz uma só palavra diante do questionamento de Jesus. Então Jesus toca o homem e o cura.
Jesus fez o que todos deveriam ter feito, inclusive aquele anfitrião, o dono da festa. Parece que Jesus não tem radar social e não é nem um pouco diplomático. E aí ele lança outra questão, como nós lemos nos versículos 5 e 6. Ele pergunta se o seu filho estiver em perigo, né? Se ele cair num buraco, ou se você tiver um boi e este boi estiver ferido, se você não o resgataria, se você não iria salvar o seu filho ou o boi, mesmo sendo sábado. Mais uma vez, ninguém disse nada. Jesus está questionando qual é o valor do ser humano. Esta era a questão levantada por Jesus. Ele insistia que toda a lei apontava para o amor e que o amor significa enxergar e reconhecer o valor que Deus havia dado e atribuído à vida humana a todas as pessoas. Jesus sabe que somos obcecados por essa ideia de valor. Nós queremos saber o valor de tudo, nós colocamos valor em tudo. E por isso ele falou bastante sobre o valor do ser humano. Em Mateus capítulo 12, versículos 11 e 12, ele diz: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Mateus 6, 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E em Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30, ele diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Quando nos importamos com alguém, prestamos atenção aos detalhes. Você ama Jesus? Quanta atenção você está dando aos detalhes daquilo que Ele ensinou? Jesus e o Pai estão atentos a cada detalhe da sua vida. Eles sabem não somente quando os seus cabelos caem da sua cabeça, mas onde está o seu coração. Mas nós não pensamos assim. Às vezes achamos que Ele está distante, que Ele não está olhando para nós ou cuidando de nós. E por isso não recebemos aquilo que pedimos. Olhando para a minha relação com meu filho, eu vejo que eu fico preocupado quando ele pede as coisas e se eu der toda vez que ele pedir, se eu der tudo aquilo que ele quer, que tipo de criança, que tipo de homem ele vai se tornar. Então eu costumo não dar tudo aquilo que ele pediu. E também, diante do comportamento que ele tem, se está obedecendo, se está se comportando bem, ele também tem recompensas ou não. Deus está olhando para cada um de nós. O interessante é que nós não obedecemos, nós negligenciamos a palavra de Deus, nós não o buscamos de todo o coração, mas quando pedimos alguma coisa, queremos que Ele responda prontamente. Mas indiferente ou não importa aquilo que nós imaginamos ou pensamos, Ele está olhando para nós, Ele cuida de nós, Ele está observando. E é o que Jesus também está fazendo aqui. Um detalhe interessante do texto que nós lemos é que o texto fala que os judeus pensavam observar Jesus nos mínimos detalhes. Mas era Jesus que estava observando a cada um deles. E Ele também tem observado a cada um de nós. Nossos procedimentos, nossos frutos, onde temos colocado o nosso coração. Fico imaginando que a este ponto do jantar, o anfitrião deveria estar torcendo para alguém mudar de assunto, tocar num tema mais leve e descontraído, mas foi Jesus que continuou a falar. Ele observou como as pessoas escolhiam os lugares de honra à mesa. Acompanhe comigo versículos 7 a 11. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que Jesus está tratando aqui? Isso é só outra maneira de valorizarmos uma pessoa em detrimento de outra. Cristo mostrou a eles e mostra a nós também
que a maneira como nós distribuímos os lugares à mesa está toda errada. No fundo, nós continuamos pensando que é errado curar no sábado, mas competir por status está certo. Deixe Jesus reorganizar os lugares à sua mesa. Aprenda a exaltar o que realmente importa. Novamente, penso que a esta altura o dono da casa queria um buraco para se esconder, mas Jesus não para, ele não tem radar social, ele continua prosseguindo em falar e ensinar e ministrar na vida de todos que estavam ali. E aqui nós temos um texto interessante agora, versículos 12 e 14. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Bom, se você queria uma razão bíblica, ou uma justificativa bíblica para não convidar seus parentes para a ceia de Natal, então este é o versículo que você vem procurando toda a sua vida. Brincadeiras à parte, não é disso que o texto, lógico, está tratando. Jesus não está condenando uma festa para familiares e amigos. Ele mesmo participava de tais festas. Ele está condenando a atitude de quem faz o bem, sobretudo pensando na recompensa terrena, no reconhecimento, na glória dos homens. Também não devemos fazer o bem visando obter uma recompensa melhor e duradoura no céu. Em outras palavras, deixe de lado a recompensa, faça o bem e deixe o reconhecimento nas mãos de Deus. É fácil convidar amigos, parentes e até mesmo um pobre para jantar em nossa casa numa ocasião especial. Mas quantos de nós convidaria um aleijado, um cego, uma prostituta, um inimigo para entrar em nossa casa e sentar à nossa mesa? Talvez para nós essas questões não faz diferença, nós nos julgamos pessoas mais evoluídas do que os antigos, do que os nossos antepassados e também em relação a determinados povos. Mas naquela época, alguém com uma formação física era incapaz de refletir a perfeição de Deus e, portanto, não podia entrar no templo. Como o templo havia sido profanado pelos romanos, eles pensavam que poderiam honrar a Deus e fazer da sua casa um local sagrado. Então eles cuidavam em quem eles trariam para sua casa. Então jamais convidavam um aleijado ou um deficiente físico para entrar na sua casa. Jesus estava dizendo para aquele anfitrião que ele deveria incluir na sua lista de convidados pessoas cujos defeitos o ofendiam. Quando foi a última vez que alguém que te ofende, um inimigo, alguém de quem você não gosta, sentou à sua mesa? Cristo não tinha compaixão das pessoas ou pelas pessoas porque elas mereciam, era porque elas precisavam. Novamente, Cristo não tinha compaixão pelas pessoas porque elas mereciam, era porque elas precisavam. Quem tinha problemas de pressão alta a essa altura já estava passando mal, né? Como algumas mulheres costumam fazer, né? Já estava dando taquicardia ali, né? E como sempre acontece numa situação dessas, alguém tenta aliviar a tensão mudando de assunto ou contando uma piada. Então um convidado tenta distrair Jesus com um chavão. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Mas o tiro sai pela culatra, foi como se tivesse jogado álcool no fogo. E Jesus conta então mais uma parábola e traz mais uma lição. Lucas capítulo 14, versículos de 15 a 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar.
para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É interessante notar as desculpas dadas aqui pelas pessoas que não queriam mais participar deste banquete. São desculpas esfarrapadas, que não fazem sentido. Quem compra uma junta de bois sem antes ter verificado se os bois estão com saúde ou não? Mas elas mostram a maneira como o ser humano vem tratando e respondendo ao convite de Deus para crerem e se arrepender e crerem em seu Filho Jesus. Mas o interessante é notar como Jesus deixa transparecer que inicialmente essas pessoas parecem ter aceito o convite com alegria e com honra. Mas no decorrer do tempo, outras coisas começam a ganhar prioridade e quando chega o momento, preferem seus bens e prazeres deste mundo a participar do banquete do Senhor. Então Jesus mostra que a ação do dono da casa ou daquele que preparou a festa é justificada. Ele declara no final que aqueles que rejeitaram o convite não terão lugar na festa. Não pense você que o texto mostra que os mendigos e aleijados só foram convidados porque os outros rejeitaram o convite. Não é disso que se trata. Diante de Deus, todos os homens pecaram e estão separados da sua graça. Todos nós somos miseráveis, todos nós somos aleijados, todos nós somos coxos, todos nós somos cegos, precisando de ajuda para ser conduzidos à mesa do banquete. Entretanto, o evangelho foi pregado primeiro para os judeus. Mas a salvação está disponível a todos que aceitarem o convite do Senhor. A vinda do justo reino de Deus exige que todos sejam incluídos. Os lugares à mesa são ilimitados, mas o tempo é chegado e aqueles que se recusarem a aceitar o convite ficarão de fora do banquete, infelizmente. Após a morte de Jesus, seus discípulos passaram a pôr em prática seus ensinamentos, procurando incluir todas as pessoas à mesa, principalmente os marginalizados. O sociólogo Rodney Stark argumenta que uma das principais razões para a expansão do movimento de Jesus foi a atitude de seus discípulos com relação aos doentes. Pouco tempo depois da provável epidemia de varíola que matou entre 1/4 e 1/3 da população mundial, no ano 165 da nossa era, surgiu uma nova epidemia que chegava a matar 5.000 pessoas por dia só na cidade de Roma. Ao primeiro sinal desta enfermidade, as pessoas eram abandonadas nas ruas, os parentes fugiam delas. No entanto, uma comunidade de discípulos de Jesus passou a cuidar dos doentes. O bispo Dionísio de Alexandria, no século III, escreveu sobre os membros dessa comunidade. Ele disse: sem se preocupar com o perigo, eles assumiram o cuidado dos doentes, suprindo suas necessidades e ministrando-lhes em Cristo, e junto com os doentes, partiam desta vida. Jesus revolucionou a ideia que nós temos de compaixão, valorizando cada ser humano. À medida que as comunidades cristãs cuidavam dos famintos e enfermos, até os de fora começaram a notar a diferença. O imperador Juliano, um inimigo da fé, chegou a repreender os sacerdotes pagãos por não seguirem o exemplo dos cristãos, que cuidavam até mesmo dos pagãos, cuidavam até mesmo dos outros povos, enquanto os próprios sacerdotes deles não faziam isso. A decisão de um seguidor de Jesus chamado Jean-Henri Dunant de cuidar dos soldados feridos no campo de batalha levou à fundação da Cruz Vermelha em 1860. E assim nós temos muitos exemplos que mostram a revolução que Jesus foi e causou no mundo. Podemos ainda citar o padre Damien, que trabalhou no Havaí no século XIX e criou um local para os leprosos receberem assistência. O britânico William Wilberforce, que após se converter dedicou sua vida à abolição da escravatura. Entretanto, amados, vale ressaltar que muitas vezes a vida e os ensinamentos de Jesus eram mais desconsiderados e são mais desconsiderados dentro da igreja do que fora dela. Mas sempre que a igreja ouviu a voz do Espírito Santo, ela afastou do seu meio toda a ideia de triunfalismo, passando a ser a luz que Jesus a chamou para ser. Amados irmãos e irmãs, você que está ouvindo esta mensagem, Jesus começou uma revolução e nos incumbiu de continuá-la.
Para mim é impressionante como esta mensagem de hoje, ela vem num tempo onde passamos também por uma pandemia. E provavelmente vamos enfrentar uma crise no mercado financeiro em todo o mundo e mais pessoas estarão na miséria. Mais homens estarão vivendo sem honra e sem dignidade. Há muitos e muitos mais haverão, ou haverá mais excluídos e marginalizados em nosso meio. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que nós tenhamos em mente que este pão e este cálice representam sua obra na cruz, mas também representam sua vida e seus ensinamentos. Somos discípulos de Jesus e o mundo aguarda que manifestemos sua graça, seu amor, sua compaixão, sua mansidão e sua combatividade. Precisamos incluir mais pessoas à mesa do Senhor. E eu creio que nós temos falhado nisso. Nós continuamos pensando que é errado curar no sábado. Nós continuamos mais preocupados com regras do que em incluir pessoas à mesa do Senhor. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas ao meu coração parece que Jesus está nos chamando como igreja a fazer mais e mais pelas pessoas, a ser a luz que Ele nos chamou para ser. Como e o que fazer, nós precisamos orar. Mas nós queremos celebrar a ceia nesta manhã com esta ideia em pensamento, na nossa mente e no nosso coração. Jesus nos chamou para continuar esta revolução e levando compaixão e graça para as pessoas. Nós vamos ouvir uma música agora e durante esta música, reflita, pense, se você conhece a música, cante junto, mas aproveite este momento para fazer um autoexame, examinar como você tem recebido pessoas na sua casa. Quando foi a última vez que alguém que você não gosta, alguém que tem defeitos que ferem você, sentou à sua mesa? Quando foi a última vez que você se dispôs a fazer algo por alguém? Estamos num tempo difícil e nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Aproveite esta música para orar, para meditar, para refletir e depois nós queremos então celebrar a ceia do Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Sejamos amáveis com todos, é o que Deus quer de nós. Pois muito perto está o Senhor, devemos nos alegrar. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Não se preocupem com nada, Deus cuidará de nós. Com orações e súplicas, agradeçam ao Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Abriguem-se na paz de Deus, descansem no seu poder, e sendo a mente o coração protegidos no Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, sempre no Senhor. Você preparou o seu pão, o seu suco de uva para celebrar a ceia do Senhor? Você está com ele aí, você está com a sua família? Faça uma oração comigo, né? Não há nada de místico neste pão e neste cálice. Não há nada fantasioso. Eles representam a obra de Cristo na cruz. Mas eles são um memorial daquilo que Ele fez, mas também de que Ele irá voltar. E é desejo do Pai que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Portanto,
que ao celebrar a ceia nesta manhã, que possa arder e queimar no nosso coração o desejo de incluir mais pessoas à mesa do Senhor. Vamos orar? Pegue o seu pão, o seu cálice e faça a oração junto comigo. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor abre mão de tudo, de toda a sua glória para vir a este mundo, se entregar por nós, pagar uma dívida que era nossa. Mas muito mais, o Senhor também veio nos ensinar aquilo que agrada ao Pai. A compaixão, a verdadeira compaixão, o verdadeiro amor, a verdadeira graça. E Senhor, o Senhor nos incumbiu de continuar a sua missão. Abençoa este pão e este cálice, Senhor, e que eles venham fortalecer a nossa fé, a nossa unidade como igreja, mas também venham, Deus, nos dar a convicção daquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Que possamos, Deus, incluir mais pessoas à mesa. Que possamos, sim, Deus, continuar realizando festas e festividades com familiares, com amigos, com parentes, mas que também saibamos incluir pessoas à nossa mesa. Que saibamos incluir pessoas à mesa do Senhor. Deus, não atentando para a aparência, não atentando, Senhor Deus, para a maneira da pessoa viver, mas nos preocupando, Deus, em levar Cristo e ser o bom perfume de Cristo para ela, Senhor. Esteja conosco, Senhor Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar o seu pão e comer? Eu não posso, mas Jesus pode. Tome o seu cálice. A vida perfeita de Cristo habita em nós por meio do seu Espírito. Muito bem, hoje também é Dia das Mães e nós temos uma homenagem para você, mãe, e com esta homenagem nós queremos encerrar o nosso culto de hoje. Deus abençoe você, fique então agora com esta homenagem e todos tenham uma ótima semana, tá bom? Um grande abraço. Eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha, quero dedicar este momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Desejo a todas as mães um abençoado e lindo Dia das Mães e uma ótima semana. Um grande beijo.